Hoje, a gente vai mergulhar fundo num mito clássico sobre uma fome tão avassaladora que levou um homem a devorar o mundo e depois a si mesmo. Essa é a história do castigo de Eresicton, um conto de alerta sobre arrogância e um apetite que simplesmente não tinha fim. Naquele mundo, a regra era bem simples. Respeite Ceres, a deusa da colheita. Se você a desafiasse, estava convidando a fome e a desolação para dentro de casa. E como a gente vai ver, essa foi uma lição que alguns aprenderam do jeito mais terrível possível. A nossa história começa num bosque sagrado, um lugar de pura paz. Imagina só a cena: camponeses chegando, com o sol nascendo, deixando oferendas de frutas, de flores, para agradecer a Ceres pela fartura da terra. Só que essa tranquilidade toda estava com os dias contados. E aí o contraste é total, né? De um lado, a devoção silenciosa, o respeito. Do outro, o barulho da destruição, gritos, cantos profanos e o brilho dos machados. E liderando todo esse caos estava Eresictão. E ele com certeza não veio para rezar. Mas quem era esse Eresictão? Bom, um homem rico, poderoso e completamente cego pela arrogância. O plano dele? Chocante de tão simples. Destruir aquele bosque sagrado inteiro para construir um palácio para si mesmo. Para ele, aquelas árvores não eram divinas, eram só matéria-prima para sua vaidade. Ceres, vendo aquela profanação, resolveu intervir. Falando através de sua sacerdotisa, a voz divina dela ecoou pelo bosque com tanta força que os machados pararam no ar. Era um último aviso, bem claro. E aqui, gente, que não tem mais volta. Cego de arrogância, Eresictão não enxerga uma deusa, ele só viu um obstáculo. A ameaça dele não foi para uma sacerdotisa. Foi um desafio direto, cara a cara, com a própria Ceres. Um erro fatal. E então, Ceres se revela em toda a sua glória divina. O terror finalmente quebra a arrogância de Eresictão em seus homens, que fogem em pânico. Mas ele não sai ileso. Ceres lança sua maldição. Um vazio dentro dele, uma fome que nunca, jamais, seria saciada. De volta ao castelo, o pavor inicial de Eresictão começa a se transformar em outra coisa. Uma dor aguda no estômago. E não era fome comum, sabe? Era um abismo se abrindo dentro dele. Um vazio que gritava, exigia ser preenchido. E é aí que começa o tormento de verdade. O pedido por comida vira um rugido que não para, ecoando por todo o castelo. Mais comida se torna seu único pensamento, sua única palavra. A maldição estava, pouco a pouco, apagando todo o resto que ele era. A progressão da maldição é metódica e, olha, assustadora. Primeiro foram todas as provisões do castelo. Depois, um javali inteiro que 10 homens mal conseguiam carregar, devorado em minutos. Em seguida, as colheitas, as aves, os animais de estimação e, por fim, até os próprios cavalos. Nada escapava daquele abismo. E aqui vem a ironia mais cruel da maldição. Quanto mais ele comia, mais ele desaparecia. O corpo dele ia definhando, se tornando um espectro esquelético no meio de banquetes gigantescos. A fome o esvaziava, por dentro e por fora. Sabe, toda aquela fortuna dele foi queimada, literalmente, no fogo do estômago. O rei que desprezou os deuses agora era um mendigo, brigando com cães por restos de comida na rua. A arrogância o levou ao topo, e a fome o jogou no fundo do poço. Sem dinheiro e sem posses, resta uma pergunta bem sombria. Quando já se consumiu tudo ao redor, o que mais falta devorar? A resposta de Eresictão nos leva ao ato mais terrível de sua história. Só sobrava uma coisa de valor na vida dele: sua filha devotada, Metra. Mas para a fome, ela não era família, era um recurso. No seu ato final de crueldade, ele a vende como escrava por mais algumas moedas, só para alimentar seu tormento por mais um dia. A história da Metra é uma tragédia à parte, né? Ela era abençoada por Netuno com o poder de mudar de forma, então ela sempre conseguia escapar. Mas toda vez que ela voltava, o pai só via nela um novo produto para vender. Ela virou um ciclo de renda para a fome dele, até que finalmente ela usou seu poder para desaparecer de vez. Sozinho, sem dinheiro e com a fome agora simplesmente insuportável, Eresictão finalmente quebra. O orgulho dele se desfaz e ele se arrasta de volta para o lugar onde tudo começou, as ruínas do bosque sagrado, para implorar pelo perdão de Ceres. Ele implora, se humilha, mas era um arrependimento que vinha do sofrimento, não porque ele entendeu o que fez. E já era tarde demais.
A deusa permaneceu em silêncio. Nenhuma resposta, só o vazio do céu e o vazio no estômago dele. E aqui chegamos ao horror final. Derrotado, debaixo de uma tempestade furiosa, a fome de Eresicton finalmente encontra a única fonte de alimento que restava: o seu próprio corpo. Sem hesitar, ele começa a devorar a si mesmo. A noite inteira, sob a luz dos relâmpagos, Eresictão se devorou. O homem que consumiu tudo ao seu redor finalmente virou a fome contra si mesmo, até não sobrar absolutamente nada. A punição dele foi a aniquilação total, apagado da existência pela própria ganância. E assim a história termina. Mas a pergunta essa fica, né? A fome de Eresictão era só por comida? Ou era um símbolo daquela ganância que consome recursos, relacionamentos e, no fim das contas, a si mesma? Esse é o verdadeiro alerta desse mito, tão relevante hoje quanto era há milênios.